Rádio Manaim anunciando Evangelho Eterno, 6 horas 30 minutos, 6h30, desta quarta-feira, hoje, dia 7 de fevereiro de 2023, abraçando a você, nosso querido irmão, nossa querida irmã, aqui no Brasil e também no exterior. Manda um abraço, meu querido irmão, amigo, nosso querido Arthur Borba, lá do Rio de Janeiro, conhecido como Tutuca, nosso irmão Tutuca, lá no Rio de Janeiro, sempre conectado aqui conosco. Obrigado, Tutuca, um abraço para você, Deus te abençoe, companheiro. Também mandar um abraço aqui a nossa irmã, a irmã Marlene, mãe da irmã Deise, lá em Ribeirão das Neves, em Minas Gerais. Hoje é aniversário dela, que bênção, um abraço, irmã Marlene. Receba o abraço aí da sua filha, da Deise, toda a família e, claro, a sua família aqui da Rádio Manaim, tá bom? Feliz aniversário para a senhora. Receba aqui o nosso abraço, tá bom? Há um pedido de oração pelo diácono Valtair Veiga. O Valtair, ele está na UTI do Hospital Evangélico aqui em Vila Velha. Ele é sogro do Davi. Então, vamos orar pelo Valtair, nosso irmão diácono, precisa de uma bênção em relação à sua saúde. Que eu posso estar abençoando a vida do nosso querido irmão. Anote aí, Valtair Veiga, tá bom? Anotado? Então tá ótimo. 6 horas 32 minutos. Queridos, nessa manhã nós estamos pela frequência 100,3 em todo o Vale do Aço, zona da Mata Mineira, também pelo canal 126, pela TV Parabólica Vimbratel para todo o país, todo o Brasil, todo o território nacional, canal 126, também por aplicativo celular, pela Rede Mundial de Computadores, radiomanaim.com.br e também pelo YouTube, daqui a pouquinho, a partir das 9 horas da manhã, a madrugada e o pós-madrugada, que nós estamos dando início agora ao pós-madrugada, daqui a pouquinho vai estar ali no YouTube. Você pode acessar quantas vezes você quiser, pode enviar o link para quantas pessoas você quiser, tá bom? Só peço a você que ao assistir, dê o seu joinha lá, o seu like, tá bom? E faça seu comentário, manda uma mensagem, é muito importante para que o YouTube possa entender que o vídeo, esse trabalho, o pós-madrugada, a madrugada é relevante e o próprio YouTube vai indicar para outras pessoas esse conteúdo. E o Senhor vai dar uma bênção às pessoas que vão estar assistindo e depende de você, tá bom? Para que você possa dar o seu joinha lá, colaborar, você vai estar evangelizando também. Queridos, o texto trazido dessa manhã pelo pastor Paulo Cosmo, no livro do profeta Naum, capítulo 3, verso 14, é um dos profetas menores. Mas, Kleber, por que profeta menor? Porque o conteúdo é menor do que o profeta Isaías, profeta Jeremias, profeta Ezequiel, Daniel, por isso que profeta menor, só por isso, só para você entender. Vamos lá então, Naum, capítulo 3, verso 14, diz assim: tira as águas para o cerco, fortifica as tuas fortalezas, entra no lodo, pisa o barro e repara o forno para os ladrilhos ou para os tijolos. Esse foi o texto trazido aqui pelo pastor Paulo Cosmo. E esse texto, ele fala sobre um juízo que viria sobre a cidade de Nínive. Apresenta a queda da cidade de Nínive, capital do Império Assírio. E os profetas menores, como eu disse aqui, Naum, Abacuque, Ageu, esses profetas, geralmente, na maior parte, eu não vou dizer na sua totalidade, mas na sua maior parte, eles profetizaram acerca dos acontecimentos referente aos últimos dias, e eu refiro a esse tempo que nós estamos hoje, 2024. Se vocês analisarem, no capítulo 2 de Naum, no verso 4, fala assim, ele profetizando, hein? Os carros, nesse tempo, se enfurecerão nas praças, chocar-se-ão pelas ruas, o seu parecer é como de tochas, correrão como relâmpagos. Olha só, o profeta teve uma visão, só que na época ele não entendia o que era um veículo, um carro, né? Um Porsche, uma Ferrari. Então ele viu o farol do carro, ele entendeu como tocha.
Só para você ter uma ideia de como o profeta Naum, Abacuque, eles profetizavam no futuro, o nosso tempo. E aqui fala de um cerco que a cidade de Nínive iria sofrer. E como o pastor Paulo Cosmo colocou na mensagem, essa era uma das táticas de guerra usada pelos exércitos na época, era o cerco. Geralmente as cidades eram muradas, lembra de Jericó? Jerusalém? Então o exército cercava e impediu que as pessoas saíssem para colher alimentos e apanhar água, e assim enfraqueciam as pessoas com o passar do tempo, né? Então, quando uma cidade estava para ser atacada, a população tomava algumas providências com o intuito de resistir ao cerco o maior tempo possível. Ou, como o pastor Paulo Cosmo colocou, eu até anotei aqui, até chegar ao livramento. E para isso todos tratavam de guardar água, comida em casa, consertavam as brechas das muralhas, verificavam as armas e procuravam se fortalecer. E a palavra fortalecer aqui no hebraico é treinamento para poder resistir ao cerco do inimigo. Queridos, 2024. Estamos sitiados, estamos cercados. A Bíblia diz que o pecado, ele nos rodeia. O adversário, ele está ao nosso derredor, bramando como leão. O servo nessa hora, a igreja fiel, está cercada também, está sitiada. Mas a palavra do Senhor diz que nós temos que guardar alimento, nós temos que nos alimentar, nós temos que tapar as brechas, nós temos que nos fortalecermos, resistir até que venha o livramento. E nós sabemos que esse livramento vai chegar. E esse livramento, ele está colocado aqui, eu estou fazendo essa explanação para a gente dar um início aqui. No capítulo 1, no verso 15, ele diz assim, fala da profecia, desse livramento que virá. Diz assim, eis sobre os montes os pés do que traz boas novas, daquele que anuncia a paz aqui é Sar Shalom. E eu pergunto a você, quem é o Deus da paz? Quem é o nosso Sar Shalom? É o Senhor Jesus. E ele diz, celebra as suas festas, ó Judá. Cumpre os teus votos, porque o ímpio não tornará mais a passar por ti. Ele é inteiramente exterminado. É esse o dia que nós aguardamos como igreja fiel. Glória a Deus. O arrebatamento da igreja. Aleluia. O nosso Senhor Jesus. Pastor Paulo Cosme, essa é uma palavra muito propícia para os nossos dias hoje, pastor. Porque Nínive viviam dias de idolatria, de prostituição. Inclusive o profeta, ele compara Nínive, que é a cidade de Nínive, a uma prostituta, porque ela traía o seu próprio, traía o Senhor, né? E então o Senhor, ele usa essa metáfora. Era um povo que vivia onde prevalecia a crueldade, a idolatria, era cheia de mentiras, roubo, prostituição. É uma cidade que ela não elevava o seu pensamento ao Senhor mais. E o Senhor então falou, olha, vai vir juízo sobre mim. Assim como o Senhor diz aqui, como eu derrotei Tebas. E Tebas é uma cidade ali próximo ao Rio Nilo. Então, olha, vocês não são maiores do que Tebas. E assim como eu fiz com Tebas, eu vou fazer com você também. Ou seja, há um juízo de morte sobre este mundo, né? Que vai chegar ao fim. Mas aqueles que aguardam no Senhor, aqueles que resistem pela palavra, né? Pela água da vida, pela revelação, esses vão resistir e o livramento vai chegar. Paz, Senhor, pastor Paulo Costa. A paz do Senhor Kleber, pastores. Desculpa, me estendi um pouco, mas só para a gente poder abrir o leque. E irmãos e amigos que estão nos ouvindo nesta manhã, qual é o foco da palavra trazida aqui nesta manhã? Não é momento de ficarmos com as rupturas abertas na nossa vida espiritual. É momento da gente fechar essas rupturas, essas brechas. Perfeito. Porque o mundo está cercado. Vamos dizer assim, né? O mundo está cercado, o adversário está cercando, está apertando o cerco. E os que vão alcançar o livramento, os que vão ser arrebatados, é aquele grupo que faz parte da igreja fiel. Por que ele é a igreja fiel? O
próprio nome já diz, né, Kleber? Porque ele obedece aquilo que o Espírito Santo está ditando, Fiel está realizando. Que Deus fala, mostra. Exatamente, ele obedece ao comando central, ao governo central, que é o Senhor Deus, e ele deixa ser governado pelo Senhor. E a estes que são fiéis e que deixam ser governados, nesse momento, vamos dizer, princípio de dores, nesse momento de angústia, como o pastor Everton aqui em office falou, eles têm da parte de Deus uma bênção. Qual é a bênção que a igreja fiel tem nesses últimos tempos, dias difíceis e trabalhosos? Ela tem o mistério da palavra, ela tem as revelações da palavra. A palavra da vida se torna a palavra viva. E essa palavra viva em cada um de nós, ela vai gerar elementos da fé. E os elementos da fé são aqueles gerados pelo próprio Espírito Santo, pelo Senhor. E essa geração tem um resultado: fortalecimento, edificação, para estarmos preparados e não sermos pegos de surpresa. Porque quando houve aqui a iminência desse ataque do exército adversário, o povo que era sábio, ele se abasteceu, se muniu de elementos para ele passar todo esse período do cerco e não ser derrotado. Porque era uma fraqueza. O cerco ao redor da cidade era uma fraqueza, de resistência mesmo. Porque imagina, sem água e sem comida, o povo vai enfraquecer e ele acaba se entregando. Mas a igreja fiel, nesse tempo do breve, ela munida da palavra revelada, que é a revelação, aponta o caminho, aponta a direção, aquilo que o salmista diz, né, no Salmo 119, 105, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E direção para o meu caminho, que é a luz para o meu caminho. Então a igreja fiel, ela não está em trevas, embora ao nosso redor, ao nosso entorno, existe um cerco do adversário nos oprimindo, mas dentro da igreja, no seio da igreja, as revelações, a abundância de revelações nutre essa igreja, e essa igreja vai ser tirada, ela vai ser socorrida, porque o atalaia, que é o Espírito Santo, ele sabe o momento certinho da igreja ser arrebatada, mas enquanto isso não acontece, ela está sendo nutrida, tem que resistir, trabalhada, e ela é resiliente, né? Resiliente, ela tem a capacidade, né, de resistir às investidas e permanecer firme. Perfeito. Pastor Fernando Almeida, no verso 8 do capítulo 2, assim, do capítulo 3, no verso 8 do capítulo 3, assim: és tu melhor do que Noamon? Noamon aqui era o nome egípcio da cidade de Tebas. Isso. Em grego é Tebas. Que está situado entre os rios, cercada de águas, era o rio Nilo aí. Tendo por esplanada o mar e ainda o mar por muralha. Como é que a cidade de Tebas, ou como chamava aqui Noamon, que está aqui na Bíblia, ela foi destruída? Porque ela não observou, não estava atenta quando Alexandre invadiu e acabou com a cidade. Ela foi pega de surpresa. Aí Deus revela ao profeta Naum, ele revela que ele vai fazer a mesma coisa com Nínive, só que ele dá o alerta. O Senhor, ele revelou a respeito do cerco, do aperto pelo qual aquele mundo passaria, e ele escreveu para advertir sobre o que viria nos nossos dias hoje, nos anos 2000 e nós estamos em 2024, pode acontecer hoje, pode acontecer amanhã, século XXI. Mas o Senhor, então, ele revela que Nínive passaria por dias difíceis, profeticamente, passando para nós, a igreja dos últimos dias, de que também passaríamos por dias difíceis, de aflição, de pressão, cerco, mas que temos que resistir, porque o livramento virá. Mas para aqueles que se alimentarem, tomarem da água da vida, daqueles que resistirem, forem resilientes, taparem as brechas, esses vão suportar, esses vão passar
e o juízo não vai vir sobre eles. E eu estou me referindo aqui à igreja fiel que será arrebatada, que não passará pela grande tribulação. Pastor Fernando, paz do Senhor. Paz do Senhor, Kleber, pastores, paz do Senhor, você que está conosco aqui no Pós-Madrugada. O Paulo colocou bem ali, eu acho que a palavra que resume, né, esse texto, né, essa advertência do Senhor para nós é resistência, né? Sim. É resistência. A Bíblia diz assim, resistir ao inimigo e ele fugirá de vós. Né? E como que você vai resistir? A pergunta que é feita aqui, és tu melhor do que Tebas? Não é a nossa força. Exato. Não é a nossa capacidade, não é o nosso recurso, porque a diferença é a presença do Senhor, né? Então, os recursos que a graça de Deus colocou à nossa disposição precisam ser utilizados nesta hora, né? Jesus, quando estava ali prestes a se entregar por nós na cruz, ele disse assim, a minha alma está angustiada até a morte. Então era um momento profético, era cumprimento de profecias ali e era tempo de angústia, né? Jesus, ele se angustiou ali por aquele momento. Então nós estamos vivendo um momento tão profético quanto aquele. Não é mais a morte de Jesus, mas é a vinda gloriosa dele para nos buscar. Então, a igreja está, né, sendo combatida, quando Jesus fala assim, né, e combateram aquela casa. Então a casa está sendo combatida nesta hora e ela só vai resistir se os recursos da graça de Deus forem colocados em prática dentro daquela casa. Dentro daquela casa, né? Acho que é Provérbios que diz, né? Se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Aliás, o texto no hebraico é um pouco mais forte que fraco. É se mostrar frouxo. Frouxo, né? A tua força era pequena. E Naum diz assim, no capítulo 1 aqui, verso 7, né? O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia. E conhece aqueles que confiam nele. Então, o que é confiar no Senhor? É quando você coloca em prática os recursos que ele colocou à nossa disposição. Você vai dizer, não, eu vou usar isso aqui porque foi o Senhor quem me deu e eu sei que usando esse aqui eu vou resistir esse cerco que está aí, que está em volta, né? Está ao derredor, né? Mas ao redor, né, são as armas do Senhor que estão sendo colocadas em prática e o Senhor está guardando. E hoje em dia é muito mais difícil do que naquela época, porque naquela época cercava a cidade, né? Então você ficava lá dentro, né? Ficava angustiado. Quem é que dorme com o inimigo cercando a sua casa? Ninguém. Não tem condição. Mas hoje em dia, através das comunicações, esse cerco, eu vou ficar dentro de casa, numa redoma. Ok, mas seu filho tem celular, tem televisão, olha o cerco aí. Então, por isso que nós temos que nos alimentar, beber da água da vida, que é a palavra, que é o jejum, que é a consagração, enfim, que é uma vida de oração para resistir. E concluindo aqui, Kleber, e o trabalho que o Paulo falou, né? Isso é maravilhoso. Você tem que estar envolvido. Por isso que fala piso barro. Piso barro. Né? Repara o forno. Isso. Né? Para que os ladrilhos possam ser assentados ali. Os tijolos, os tijolos possam ser assentados. Então, vem para o meio, né? Isso, aquela forma, vem para o meio. Aquela forma. Não é a nossa forma, mas é a forma do exatamente, Senhor, do Espírito. Exatamente. É hora de você estar envolvido com as coisas do Senhor, porque quanto mais envolvido, o Senhor vai nos guardar, nos livrar, nos sustentar até o dia final. Porque ainda há muitas pessoas a serem salvas, né? A conhecerem a palavra do Senhor. Exatamente. Isso. Deixa eu chamar aqui também o pastor Everton Cordeiro de Melo, ele que é de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, está conosco aqui. Pastor, seja bem-vindo. Uma alegria conhecê-lo pessoalmente. E sente-se em casa. A casa é sua. É sua também. Pastor, o texto diz assim, no verso 14: tira águas para o cerco, né? Fortifica as tuas fortalezas. A palavra fortifica aqui, no hebraico, é ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso aqui não é fazer musculação e brigar, não é isso. Ser forte e corajoso é obedecer às revelações do Senhor.
é colocar em prática, é obedecer à orientação do Espírito, é fortalecer a sua casa, fortalecer sua mente. A palavra aqui é levemente, e fortalecer a sua mente. Para quê? Contra o cerco do adversário. Você está fortalecido, tapar as brechas, ajustar a sua vida diante do Senhor, porque o cerco virá. É isso que ele está falando, vai vir o cerco. Era uma palavra de advertência. Naum aqui escreveu para advertir a igreja, a fim que ela se preparasse para os dias difíceis que viriam, como os nossos dias hoje. Paz, Senhor, pastor Everton. A paz, Senhor, eu saúdo a todos os pastores aqui presentes, aqueles que estão nos ouvindo, conectados conosco. Mas o interessante ali, também eu quero voltar um pouquinho no versículo 8, para aquelas cidades, né, que tem por fortaleza ali a esplanada, o mar, verdade. Elas caíram. Ou seja, todo aquele projeto que é construído, que se baseia na segurança do mar, que fala do mundo, vai cair por terra. E isso pelo Espírito Santo, hoje, nós estamos todos os dias sendo alertados. E o mais maravilhoso aqui, nesta passagem, é o conhecimento do profeta, do Senhor que ele está servindo. Que bem como falou o pastor Paulo, pastor Cosmo, ele disse, olha, ele conhecia o Senhor que ele servia, tardio em irar-se, né, forte na batalha, o Senhor é bom. Então veja só, veio a palavra e o mais interessante diz assim, ele conhece aqueles que o temem. E aí veio a orientação, né? Ali tira águas para o cerco. Ou seja, nesta hora o Espírito Santo, ele está falando à sua igreja. Tanto é que o nosso lema, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então veja só, hoje pela manhã, o conselho do Senhor é esse. Tira as águas para o cerco, fortifica a tua fortaleza. Agora, cabe a nós nos examinarmos. Puxa vida, o que está faltando aqui? No meu dia da angústia, eu tenho que tirar água. Eu tenho que reparar as brechas. Quer dizer, nesta hora, cabe a nós, ao servo, a obediência, a sensibilidade do Espírito Santo. Porque temos o entendimento que a palavra só é poderosa, não pelo pregador que prega, mas pelo efeito que ela causa no nosso coração, de nos mover a estar em obediência e sensibilidade ao Espírito Santo. Amém. Glória a Jesus. Pastor Ricardo Diniz, também conosco aqui nessa manhã. Pastor, o texto assim, entra no barro e pisa, né? Algumas versões dizem assim, entra no lodo, e pisa o barro e repara o forno para os ladrilhos. Aqui podemos falar de que para amolecer o coração, não, ou seja, pisar o barro ali, o barro duro, coração duro do homem, desta hora, só a água do Espírito Santo para amolecer o coração do homem, né? Ladrilhos fala de tijolos, igual o pastor Paulo colocou aqui, né? São servos que serão usados na obra. Então há muito trabalho e nessa hora, mesmo cercados, mesmo que o cerco venha, o senhor está falando assim, não deixe de trabalhar, né? Olha, pisa o barro, vai para a igreja, trabalhe, evangelize, e ali o senhor vai dar todo o aparato, né? Todo o processo ali, porque não é na nossa força, não é no nosso entendimento, na nossa experiência, mas é pelo Espírito Santo, é isso que ele está falando, que nós teremos aqui, nós vamos resistir, porque a Bíblia diz no livro do Apocalipse que ainda há um que resiste, não é? É o Espírito Santo. Mas vai chegar o dia que ele será tirado, e aí virá o juízo. E é isso que é a visão aqui. E assim como a cidade de Nínive, né? O Senhor estava trazendo essa advertência para eles. Nós também temos que ter essa consciência nessa hora. Reconhecemos a nossa necessidade de arrependimento e confiarmos no Senhor como nosso único refúgio, nosso livramento. Paz do Senhor, pastor Ricardo. Paz do Senhor, Kleber, os pastores aqui da bancada, você, nosso irmão querido, você que acompanha a madrugada, o pós-madrugada. E, assim, a riqueza da palavra é algo extraordinário, já pelos comentários, não só seu, Kleber, na introdução do pastor Paulo Cosmo, Fernando, nosso pastor aqui convidado hoje também, lá de Passo Fundo, contribuindo.
E você vê que o versículo continua trazendo informações. Eu digo informações porque a palavra ela nos informa acerca do momento que nós vivemos e do tempo, né? E eu gostaria, antes de entrar nessa parte do ladrilho, do barro, há uma tradução que fala assim, tira água para o tempo do cerco. Se eu sei o tempo que o cerco vai estar, eu vou medir a quantidade de alimento, de água. Ah, não, a cidade vai ficar cercada por uma semana. Não, é por um mês, é por um ano, é por 2 anos. Isso a ideia do adversário era cercar a cidade ao tempo que esgotasse todos os recursos para que a cidade se enfraquecesse. E aí vai um segredo maravilhoso, porque Deus não tem desamparado o seu povo. Graças a Deus. O Espírito Santo tem nos cercado, tem nos protegido e tem nos alimentado em abundância para a nossa caminhada. E aí chega justamente no aspecto aqui, prepara o forno, né, e a forma, e todos os ladrilhos, quando você tem um padrão, ele é igual. Então, vou dar aqui um exemplo, até brincando aqui com os companheiros, né? A forma que o Espírito Santo age lá em Passo Fundo, pastor, é diferente do que age aqui, do que age em Vitória, que age em Vila Velha. A forma é a mesma. Que age agora lá em Viçosa com o pastor Luciano, que sempre está presente lá viajando, entendeu? Que age em outras cidades que ele passa viajando, que age... A forma do Espírito Santo é a mesma em todo lugar. Por quê? Ela tem forjado nesse momento a igreja, servos, para resistir a esse momento de batalha. Então, mas há um segredo. Da mesma forma que Gideão malhava o trigo lá no lagar, também para que eu possa forjar, para que eu possa fazer os ladrilhos, para mexer com barro, eu posso mexer com barro seco? Mexer com barro seco é a razão do homem. Agora, quando vem a água, vem a ação do Espírito Santo, e ali ela vai tomando o quê? Vai ficando maleável, ela vai tomando forma, e à medida que ele se torna maleável, ele aceita estar dentro de uma forma, e a partir de pronto, ele tem uma utilidade. Então, nós somos servos do Senhor para servir. Então, temos até aquele louvor, né? Como tu queres, Senhor, sou teu. Tu és oleiro, barro sou eu. Isso molda a minha vida, né? O vaso. Então, ele vai moldar. Ele está te dando uma forma hoje. Ele está moldando a sua vida através do Espírito Santo. E às vezes o que acontece? O barro está querendo falar para o seu artífice o que ele quer ser. Não, não quero ser desse jeito, não me molda, não, eu quero ser de qualquer... Não, há um padrão de Deus para a salvação do homem, e esse padrão é determinado pelo Espírito Santo. E interessante como a palavra ela está interligada. Nós estamos estudando Cantares, falando lá, procurei os guardas da madrugada, viram meu Senhor. Aí quando você vai aqui no verso 18, fala assim: os teus pastores dormitarão, ó rei da Síria, os teus ilustres deitarão, e o teu povo se derramará perante os montes, sem que haja quem possa o quê? Ajuntá-los. Isso é a expressão daqueles que não deixaram se moldar, que vão ficar aqui na grande tribulação e não terá quem os ajunte. Por quê? O Espírito Santo já foi retirado. Então, o momento, acho, o versículo aqui, ele é muito atual quando fala justamente dessa parte aqui. Esse barro, depois de pisado, depois de colocado na forma, ele precisa ao forno para ter consistência. Se você não fizer isso, ou colocar pouco tempo ou demais, ele estraga. Então, o Espírito Santo é que molda as nossas vidas, e ele sabe o tempo certo
da experiência, da provação e da bênção em nossas vidas. Amém, querido. Também conosco, já são 7 horas em ponto, tem que liberar o pastor Paulo Costa. Não tem mais alguns minutinhos, pastor? Não tem minutinho. O paciente está lá na cadeira já, né? Então deixa eu liberar. Antes de passar a palavra para o pastor Luciano Rangel, deixa eu liberar aqui o pastor Paulo Costa e mandar um abraço para os irmãos da Igreja Cristã Maranata, lá de Campos do Jordão, em São Paulo. Um grande abraço aos irmãos que nessa manhã estiveram conosco aqui, ou estão acompanhando o pós-madrugada, pastor Paulo, e obrigado por ter vindo aqui. Amém. Hoje, quarta-feira, tinha tempo que eu não vi o senhor. Amém. Diniz falou a respeito da operação do Espírito Santo, se é mesmo em Passo Fundo. E eu visitei agora, esses dias atrás, a igreja de Campos do Jordão. Uhum. E a bênção que a gente viu lá é essa mesma operação, o mesmo culto, os dons espirituais, o engajamento da igreja, né? A gente vê a profecia viva no meio da igreja. E quero aqui desejar um grande abraço, como você já falou, à igreja de Campos do Jordão, ao pastor Ricardo, que está ali na frente, ajudando e colaborando com a igreja ali. Receba o nosso abraço e que tenhamos um dia abençoado e as nossas rupturas serem reparadas e tirarmos da palavra a revelação para a nossa condução. Amém a todos, a paz do Senhor. Pastor Paulo Cosmo. Queridos, são 7 horas, 1 minuto. Antes de passar a palavra aqui para o pastor Luciano Rangel, deixa eu mandar um abraço aqui ao irmão Paulo Robério. Ele é o esposo da irmã Joselita. Eles são de Marabá, no Pará. Pastor até Luciano já passou por lá também, né? Hoje é aniversário dele, está completando 57 anos. Ele é da Igreja Cristã Maranata de Laranjeiras, em Marabá, no Pará. O pastor dele é o pastor Mardegan. E a gente manda um grande abraço aqui, o Paulo Robério, né? Que Deus te abençoe, receba o abraço da sua esposa, a irmã Joselita, e claro, nossa aqui da Rádio Manaim também. Agora sim, pastor Luciano Rangel conosco. Pastor, como é que eu vou falar isso aqui? Bom, esse capítulo 3 que nós vemos aqui, traz uma mensagem forte e impactante, que aponta para uma justiça divina que virá sobre a humanidade. É uma mensagem que ele falou aqui sobre Nínive, mas é uma mensagem profética para o mundo atual, para a humanidade atual, nos nossos últimos dias. Que últimos dias, Kleber? Os últimos dias da igreja nessa terra, não é? Depois do arrebatamento vai continuar, né? É só ler a Bíblia e vai ver que vai continuar por um tempo aí. Mas o livramento, né? O Senhor dará à igreja exatamente quando tocar a última trombeta, a quarta trombeta para a igreja, e quando ela será arrebatada e será retirada do Espírito Santo. Mas é uma mensagem impactante e o Senhor revelou essa mensagem para hoje aqui exatamente para advertir, para alertar, para abrir os olhos daqueles que estão como a cidade de Tebas, os irmãos estão na cidade de Tebas, ou aqui, como diz aqui no verso 8, a cidade de Noamon, que foram pegos de surpresa. E quando a cidade de Tebas, eles foram pegos de surpresa, aqueles que não foram mortos foram escravizados. Aqueles que não foram mortos foram escravizados. E é exatamente isso que o adversário faz hoje, nos nossos dias. Aqueles que não são mortos espiritualmente ficam escravizados pela bebida, pelo vício, por tanta coisa, como a cidade aqui de Nínive. Ela mentira, prostituição, crueldade, vício e vai por aí afora. Paz, senhor pastor Luciano. A paz do senhor, Kleber, estava com saudade de você. Eu também, saudade do senhor, Isso. meu Deus. Os pastores aqui presentes na bancada, e um prazer conhecer o pastor Everton, né? E a todos os nossos queridos irmãos que participam conosco aqui do pós-madrugada, né? Respondendo a sua pergunta, né? E até dentro daquilo que o pastor Ricardo falou, né? Algumas versões da Bíblia tem essa expressão, tira águas para o tempo do cerco, né? Uhum. Então a igreja, a gente ouve uma frase no Manaim que ficou no nosso coração, né? A igreja, ela é mestra quando ela consegue discernir na palavra o tempo profético que ela está vivendo. E a gente vê várias referências a esse tempo profético, né? Em Apocalipse é o tempo do breve, em Mateus 24 é o princípio das dores, né? Pré-tribulação. Mas nós também sabemos que é
o tempo do cerco, onde há uma grande oposição que se levanta das forças malignas. E nós vemos aqui no capítulo 2, né, o destruidor está diante de nós, né? E o Senhor Jesus disse isso, né? O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir, né? E ele fala aqui no capítulo 2, só citou no verso 1, que fala assim, esforça os lombos, né? No caso aqui é cingir os lombos, né? Está preparado para guerrear e para sair. Exatamente. E a gente cinge com a verdade, né? A palavra de Deus, exatamente. Né? Então, assim, o que a palavra do Senhor nos mostra, essa advertência, para que tenhamos esse cuidado, porque a oposição está aí, é o Espírito Santo que resiste, e a igreja que tem o Espírito Santo também resiste, né? É nosso papel resistir a toda essa oposição, a destruição dos valores. Interessante que o nome Naum significa confortador, né? Que é o Espírito Santo que consola, que conforta a nossa vida, que nos fortalece, que está conosco, não nos abandona. Graças a Deus. É muito interessante porque hoje, né, o que está sendo atacado na nossa vida, né? São as famílias, o casamento, tudo aquilo que foi instituído pelo Senhor, a obra do Espírito Santo na nossa vida. Então, hoje, os valores morais estão sendo atacados, né? Invertidos pelas ideologias malignas. Outra instituição criada por Deus, o casamento, não é? Os ensinos pervertidos. Então, nós vemos até uma preocupação muito grande, né? Está voltando às aulas agora, né? E na igreja, nesse final de semana passado, a gente orou pelas crianças, adolescentes, jovens, porque há essa preocupação. Toda vez que o filho vai para a escola, né, a mãe, o pai fica aflito, né? É verdade. E se a gente não confiar no Senhor, né, se a gente não entregar em oração, usar as armas espirituais para sermos fortalecidos, né, o que pode acontecer? Tantas coisas, né? E às vezes não acontece na escola, acontece num quarto fechado, né, com a criança tendo a possibilidade de usar um celular, redes sociais. Isso me permitir, eu lembrei que agora, ontem eu estava assistindo televisão, ontem à noite, um jornal, e aí apareceu lá uma pessoa até culta, secretária, né, não vou citar para não... secretária de um governo aí, de um governo estadual aí, nos nossos, das nossas regiões. E a pessoa estava fazendo uma homenagem a um cantor, né? E falando que eles iam fazer uma homenagem agora, nesse período de festas, a esse cantor. E essa pessoa que é culta, que é até secretária do governo, diz assim, olha, essa pessoa, essa é maravilhosa, que a gente gosta de colocar para todo mundo ver que essa pessoa era a sua anarquia, a sua subversão. Falei, gente, o que eu tô ouvindo? Aí eu até comentei com a minha esposa, assim, você sabe o que quer dizer subversão? E deu um Google, como eu fiz aqui agora. A palavra subversão quer dizer ato ou efeito de derrubar, destruir, rebelião ruína, também, queda, rebelião, perversão moral. Eles estavam dando foco, elogiando uma pessoa que faz esse tipo de coisa. Meu Deus do céu, inversão de valores. É o que o senhor está falando. O mundo tem os seus ídolos, né? E que arrastam multidões atrás deles, sim, né? E como já foi falado aqui, né? O mundo tem uma forma também. Exatamente. Interessante que o apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 12, verso 2, ele diz assim, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não por uma forma. Exatamente. Então, qual a forma que nós devemos buscar? É a forma da mente de Cristo, né? Daquilo que o Senhor tem mostrado para nós, aquilo que está na palavra de Deus, né? Então, nós vemos tudo isso acontecendo hoje em dia, essa perversão moral, e nós precisamos resistir, precisamos estar firmados. Aqui o texto fala de pisar o barro, né? Você falou também da dureza, é hora de se humilhar diante do Senhor. A palavra de Deus é que quebra essa dureza mesmo. Sem, né? Arrependimento. Quebra a razão, quebra o orgulho, a vaidade, né? E cuidar da família, porque é aquilo que mais está sendo atacado, né? É muito triste a gente ver jovens que foram criados na presença do Senhor
e às vezes inicia uma faculdade, começa a se envolver, né? Abre um mundo para ele de oportunidades e ele acaba se contaminando e saindo da presença do Senhor. Então, o nosso clamor, né, nesta hora, nesse momento, é para isso, para que o Senhor tenha misericórdia e que o Senhor livre os nossos jovens, as nossas crianças de tudo isso, né, dessa oposição, dessa destruição que está vindo. Em muitos lares, quando o Senhor nos permite ver a queda de alguém, alguém se enfraquecendo, alguém se angustiando, dificuldades, nós precisamos aprender com os erros dos outros, né? E não repetir, né? Então é hora de cuidar da família. O pastor Paulo Cosmo estava falando antes aqui, né? Que ele visitou uma igreja, né? E ele viu as crianças todas envolvidas ali com a palavra. Verdade. Né? Então é hora de encher o coração com a palavra de Deus. É a escola bíblica dominical, é o culto no lar. É importante, né? A gente ter um momento com a família, com os nossos filhos, porque os ataques são contínuos. O inimigo não dá trégua, não. Não podemos baixar a guarda em momento nenhum, porque os ataques são contínuos e os tijolos, né, os ladrilhos precisam ser feitos para toda hora a gente reparar. Vê uma brecha, um ataque, é o clamor pelo sangue de Jesus, é o ensino de acordo com a palavra, né? Com o padrão, a forma da palavra de Deus. É jejuar, é madrugar, para que o Senhor venha tapar essas brechas, esses muros que são quebrados constantemente, para que nós possamos estar fortalecidos no poder do Senhor. E não sermos pegos de surpresa. Ainda me permite, então nós estamos falando de forma, e Sim, Luciano pastor. até citou Romanos 12, né? Não vos conformeis. E podemos voltar mais uma vez em Cantares 4, quando fala assim, eis que é formosa, né? Então a igreja, ela tem uma forma, ela tem um padrão, ela é agradável, né? Então é essa a nossa condição dos dias de hoje, como igreja, como povo de Deus, né? Nós nos diferenciamos deste mundo porque não queremos ficar para este mundo. A igreja, ela tem uma forma diferente porque ela tem a forma do Espírito Santo, ela caminha para a eternidade. A igreja está na contramão do mundo, né? Então, o mundo tem seus valores, suas formas, seus padrões, e nós somos como aquele que Jesus disse, né? Que entra pela porta estreita, o caminho apertado, né? E poucos são aqueles que se acertam, né? Verdade. Então, para mostrar isso para os jovens hoje em dia é difícil, né? Porque você vê numa sala de uma faculdade, na escola, a grande maioria envolvida, né? Corrompida com os valores. E para um jovem permanecer firme, né? Isso é um milagre, né? A gente tem que glorificar o Senhor pelos nossos jovens que permanecem. Por isso, firmes. essa volta às aulas, os pais estão de cabelo em pé, né? Não é fácil, não. Pastor Fernando Almeida, o texto aqui em Naum 3, verso 1, diz assim, ai da cidade ensanguentada, porque havia muitas mortes aqui, né? Essa cidade ensanguentada, está toda cheia de mentiras e de roubo. Mentiras. Aí nós vamos lá em capítulos de Mateus 24, mentira fala de engano, fake news. O capítulo 24 de Mateus diz assim, no verso 5, porque muitos virão, ou seja, nesse último tempo, em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, eu sou ungido de Deus, eu sou pastor, eu sou obreiro, e enganarão a muitos. Olha só. Hein? Aí no verso 11 diz assim, surgirão falsos profetas e enganarão a quase todos. Mentira. Olha só, mentira. E por se multiplicar a iniquidade, a mentira, o amor próprio, o ego, o amor de muitos se esfriará. E aí no verso, tem mais verso aqui, ele fala 4 vezes aqui sobre o engano. Fala, olha, o engano, a fake news, a mentira, está dizendo aqui no livro de Mateus, seria um sinal de que a volta de Jesus estaria bem próxima. Ou seja, o engano, a mentira, é um dos sinais, marcos proféticos, para alertar a igreja de que o arrebatamento está próximo. E a gente sabe pela palavra, né? A palavra dá a paternidade da mentira, né? Nós sabemos quem é o pai da mentira. O
Paternidade da mentira. Então, é essa operação, a operação do erro, né? É a operação do erro, né? Do iníquo, né? A palavra diz que o mistério do engano já opera. Já opera. Então, e aí você vai, Jesus cita ali no sermão profético dele os dias de Noé, né? E a multiplicação do mal, da iniquidade, o coração do homem tendendo e a mente tendendo somente para o mal. Inclinado para isso. Inclinado para o mal, né? Então você vê o paralelo profético, né? Lá no Gênesis já anunciando, né, o tempo do arrebatamento. Mas o Senhor fala assim: eu sou o Deus que anuncia o fim desde o início. Desde o início, então, exatamente. Então, eu tive um pastor, quando eu me converti, né, na Igreja Maranata, ele dizia assim: o Gênesis é a sementeira da Bíblia. Então tá tudo, o arrebatamento está no Gênesis, o juízo está no Gênesis, a salvação pela graça está no Gênesis, a justificação está no Gênesis, né? Então tudo está ali. Então é o Senhor avisando, Kleber. É o Senhor avisando, é o Senhor advertindo, foi a palavra até usada pelo Paulo, a advertência, né? O Senhor advertindo e orientando como se salvar nesse momento, né? Que a verdade, Isaías diz, né? A verdade está tropeçando, cambaleando, né? Pelas ruas, né? Então, então esse é o momento que nós estamos vivendo. O Senhor diz assim, ó, você quer vencer esse momento? Está aqui aquilo que é a orientação do Senhor. Os recursos da graça, a palavra revelada, os dons espirituais, o clamor pelo sangue de Jesus, né? O batismo com o Espírito Santo, né? E é o trabalho da igreja. A matéria-prima da igreja está aqui, né? Entra no lodo e pisa o barro. Isso. Matéria-prima da igreja é o homem, é o ser humano. Essa é a matéria-prima da igreja. Não, então o trabalho da igreja nesta hora é esse, para que ele esteja preparado para vencer, para resistir esse momento até o livramento final. Agora pisa o barro seco, o que acontece? Aí não tem jeito. Da poeira. Primeiro é a água, né? Antes de tudo. E o forno é onde se fazia os tijolos, né? Sim. Os ladrilhos, né? Então é no fogo do Espírito Santo, é o batismo com o Espírito Santo. Exatamente. Hora, né? Para a gente poder resistir, né? Porque imagina colocar um ladrilho, um tijolo que não passou pelo forno, né? Não, vai dar problema. Não vai resistir. Ele não vai resistir. E pastor Everton, no capítulo 24 de Mateus, no verso 12, diz assim, ó, e por se multiplicar mais do que somar, hein? E por se multiplicar a iniquidade, e a iniquidade aqui no hebraico é viver à margem da lei, dos mandamentos, né? Das ordenanças de Deus, por viver, e por se multiplicar essa iniquidade, o pecado, a iniquidade, as paixões, os desejos carnais, o amor de muitos esfriará. Mas a gente fala assim, mas aquele que resistir, que aguentar, que suportar com paciência até o fim, olha só, será salvo. O livramento vai chegar para ele também. E nessa hora nós temos que resistir. E para resistir nós temos que estar vivendo essa obra, nós temos que estar trabalhando na obra, amassando o barro, fazendo uso das armas espirituais para podermos resistir ao cerco. Amém. Eu fico maravilhado nesta reunião que nós estamos tendo aqui hoje, o profético da reunião, da palavra. Tanto é que ali o profeta ele diz assim, olha, vai, né, e se abastece de águas. Isso. Eu vejo aqui hoje uma fonte de águas, na qual não só nós, mas aqueles que estão nos ouvindo estão se abastecendo desta água. Tá guardando essa água, né? Guardando essa água. Abastecendo. Porque está discernindo, como o pastor disse, o tempo do cerco. Uhum. E me lembrei a escola bíblica dominical, quando o pastor Gilberto disse assim, o momento é de escuridão, o profeta das trevas, né, está anunciando, está enganando, está afastando, está fazendo com que muitos venham se esfriar e se afastar, se iludindo, porque a hora é do engano, a hora é, mas nós podemos contar com a assistência do Espírito Santo nesta hora. E a palavra não se torna uma palavra qualquer,
palavra da vida, ela se torna viva quando ela fala conosco. E eu estava meditando aqui, o pastor estava falando, de toda a criação, Deus criou pela sua palavra. Haja luz, houve luz. E a única criação de Deus, que Deus colocou a mão, foi o homem. Ou seja, no nosso ser, na nossa vida, na nossa criação, nós temos as digitais do amor de Deus. Então, por isso que toda palavra, todo ensino, todo conselho, por isso que o amor de Deus foi tamanho que entregou seu único filho, porque ele nos tocou, ele nos formou, ele nos criou. E a palavra nos fala de uma forma tão maravilhosa, quando você olha, quando tu eras uma massa informe no ventre da tua mãe, eu te conhecia e já te chamava pelo teu nome. Se nós tivermos essa certeza, nós vamos deixar, sim, as águas, né, da fonte amolecer o barro, se deixar trabalhar pela mão do Senhor. Aleluia. Né? Amém. Queridos, são 7 horas e 20 minutos. Eu queria ir até às 9, mas não dá, não posso. Temos que encerrar aqui, passar o sinal para a TV Manaim, já estão me avisando aqui, são 7h20. Vou pedir o pastor Ricardo Diniz para estar orando pelos irmãos que nós comentamos aqui. Tem um irmão, Valtair Veiga, diácono Valtair Veiga, né, que está hospitalizado ali na UTI do Hospital Evangélico. Tem o nosso irmão César, lá de Florianópolis, está em coma há mais de 2 meses também. Pedir para estar orando pela vida do nosso irmão César, lá de Florianópolis, né? E também pelos aniversariantes do dia, enfim, pela obra, está orando nessa manhã. E vou pedir ao pastor, quando estiver orando, no final, em posição de mão, para os demais pastores também puserem as mãos também, juntamente com o pastor Ricardo Diniz. Vamos orar? É momento de oração. Momento de oração. Glória a Deus. Ó Pai, sim, viemos a interceder neste momento. Ó Deus. Quando estamos encerrando esse primeiro período da madrugada, do pós-madrugada, mas as necessidades, as lutas, elas continuam. Ó Pai, aqueles que estão no leito da enfermidade, na UTI, na CTI, no pronto-socorro, aguardando até mesmo uma vaga para internação. Às vezes a medicação não faz efeito, há toda uma apreensão da pessoa, da família, mas envia, Senhor, socorro ao teu povo, dê saúde, guarda, preserva os nossos filhos na volta às aulas. Amém, Senhor. Ó Pai, os seminários final de semana, o culto das senhoras nessa noite. Ó Pai, os aniversariantes que aguardam de Ti uma bênção para esse dia, Amém, Senhor. Não só a idade, mas aqueles que completam anos de casado, aquele que precisa da porta de emprego. São tantas necessidades. E a nossa súplica, Senhor, sim, estamos cercados por este mundo e precisamos tão somente da Tua graça e do Teu amor, do Teu cuidado a cada dia. Nos abençoa, oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, meus queridos, ponto final no nosso pós-madrugada de hoje. O diácono Anderson me mandou uma mensagem aqui, diz assim, deixa eu ver aqui. Ele cita João 9,6, assim, tendo dito isso, cuspiu na terra com saliva, fez lodo, untou com o lodo os olhos do cego. O que sai da boca do Senhor, a palavra, tem poder de transformar o homem e de lhe abrir os olhos da fé. Sem Cristo, somos homens cegos espirituais, vivendo sem ver a grande promessa de Deus, a volta do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, diácono Anderson, pela sua participação. 7h24, deixa eu agradecer aqui o pastor Everton Cordeiro de Melo, lá de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, conosco nessa manhã. Nos deu a honra de tê-lo conosco aqui. Pastor, obrigado pela vinda, paz do Senhor. A honra é toda nossa. Receba aqui o nosso... Qual é o nome da esposa? Flávia. A irmã Flávia está conosco, está na recepção ali, acompanhando, né? Está com o Davi, a Rebeca. Amém. O Benaia.
Benaia? Benaia. Meu primeiro primogênito. Olha só, Benaia, Davi e Rebeca. Rebeca, meu Deus, né? Nomes bonitos, de servos do passado que fizeram a diferença pela obra. Leva o nosso abraço aos irmãos de Passo Fundo, pastor. Será transmitido. Pastor Fernando Almeida, como diz a irmã aqui, um luxo. Pastor Fernando. Quem sou eu, cara? Quem sou eu? Alegria estar aqui, né? Poder compartilhar esse momento aqui, como o pastor Eve falou, né? Uma fonte de água, né? A madrugada e o pós-madrugada, né? E aqueles que têm participado, com certeza têm se fortalecido muito no Senhor. Eu recebi uma mensagem da irmã aqui, ó, lá de Medeiros Neto, na Bahia. Verdadeiramente esse é o alimento forte que precisamos, né? Então a gente glorifica o Senhor por saber que né, alguém que está lá está recebendo, está se fortalecendo. Então essa é a nossa alegria. Um abraço a todos os irmãos aí. Um abraço ali para a Igreja de Gaivotas, onde estamos. A paz do Senhor e uma quarta-feira abençoada aí para todos nós. Amém. O pastor Peterson favorece assim, Cleber, pegar forma também tem em seu sentido ser firme, estar seguro, crescer robusto, encorajado. São as características da igreja fiel. Firmada na promessa, segura na salvação, crescendo em graça, encorajado a enfrentar as adversidades a cada dia, aguardando o grande dia do Senhor. Obrigado, pastor Peterson Favorece, também participando conosco aqui. Pastor Ricardo Diniz, eu sou feliz porque conheço o Diniz. Pastor Diniz. Tá vendo? Que alegria, hein? E eu sou feliz porque eu sou Jesus. Não, vou falar uma coisa aqui que tem tempo que eu não falo, entendeu? Eu tava com saudade de falar. Irmãs, né? O culto das senhoras hoje à noite, né? Quarta-feira. As irmãs, principalmente a irmã que vai trazer a palavra, tá apreensiva, né? É diferente lá em Passo Fundo, não, né? Não. A irmã lá também que vai trazer a palavra. Pastor, a palavra. Tá vendo aqui o papel e anotação. E é o zelo das irmãs, é o temor do Senhor, né? Por fazer a obra. Então, que o Senhor dê uma grande bênção ao culto das senhoras hoje, o período de oração, louvor em todos os detalhes. Mandar um abraço, não mais para Valadares agora para São Luís do Maranhão, né? E em particular lá, a irmã Maria das Graças, a mãe da irmã Vera. Minha filha esteve lá visitando a igreja do pastor Ronaldo. E falaram lá, você é filha do pastor Ricardo Diniz, mandou um abraço para ele. Então estou retribuindo o abraço à irmã Maria das Graças, a Vera, filha, e o pastor Ronaldo lá, e os demais irmãos que têm os recebido lá como família, né? Recebemos aqui também, nessa última semana, a visita de uma irmã ouvinte assídua, né, de toda a programação da Rádio Manaim, participante. A irmã Rita Patrícia veio aqui com a sua filha, com seu filho, com a sua nora também, o filho e a nora que são aqui de Cachoeiro da Itapemirim. Pastor José Adelso, lá de Cachoeiro. Exatamente. E mandei até a oportunidade, um abraço lá pro esposo dela, fiz até um vídeo, entendeu? Que maravilha. O Senhor dá uma bênção lá. É o chefe, é o Zé Adelso, é o chefe. E para todos os nossos irmãos, né? Os manaíns que estarão abertos esse final de semana, os voluntários, vai ser uma jornada grande, né? São 2 seminários seguidos, manaís de todo o Brasil, e em particular ali o Manaís de Terra Vermelha, as igrejas da região, o Polo de João Goulart, a Igreja João Goulart 3, e todos aqueles que têm interagido conosco, a paz do Senhor Jesus. Amém. Parabéns ao pastor Otávio, né? Que fez aniversário lá de Belo Horizonte, fez aniversário ontem, recebendo aqui o abraço de todos nós. Pastor Luciano Rangel, obrigado também, pastor, pela vinda aqui. Um grande abraço a toda a família, aos irmãos ali de Aribiri, né? Aribiri 3. Amém. O Luciano é o 02 da mensagem do culto às senhoras, entendeu? Eu sou o 01, ele é o 02. Tá certo. Quando o Diniz falha, eu aqui para... Eu vou falar diferente de você, viu? Você falou que é feliz porque conhece o Diniz, eu vou usar aquele corinho, né? Eu sou feliz porque a Bíblia diz: amém. Vou para o céu, o meu lindo país. Amém. Melhorou um pouquinho, né? Melhorou muito.
Mas também, um abraço para os irmãos aí de Aribiri 3, né? Hoje vamos ter um culto especial ali com os pastores do Polo, né? Vai ser uma festa também. Eu queria mandar um abraço também até para o pastor Hernani, lá de Paraupebas, do sul do Pará. Ele pediu oração, não deu tempo de passar por Diniz não, mas eu estou comunicando aqui para que os irmãos estejam orando pela mãe dele, que ontem teve um AVC, a irmã Raimunda dos Santos Oliveira. Ela é de Ponte Nova, a terra lá da irmã Wanda também. Um abraço para a irmã Wanda. Ela teve um AVC ontem e ela precisa das nossas orações. Também eu recebi uma mensagem aqui do diácono Zenilton, companheiro que nos ajudou quando eu estava lá em Tocantins, em Goiás. Hoje ele está lá em Ponta Porã, Mato Grosso do Sul. Pediu que nós mandássemos esse abraço para os irmãos, para a igreja ali de Ponta Porã, que participa também, está conosco aqui participando desse pós-madrugada. Então, fica esse abraço afetuoso, que o Senhor abençoe o dia de todos os nossos queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Muito bem, então ponto final do nosso pós-madrugada. Quero agradecer aqui os nossos irmãos da técnica que trabalham, que nos dão esse suporte. Na técnica, nosso irmão Josias Nunes, nosso querido 02, está ali na técnica, né? E também o nosso irmão Yuri, lá no controle mestre, que Deus abençoe. Obrigado pelo carinho aqui para conosco, pela paciência também. 7h31, ponto final. Nós vamos louvar o Senhor. Daqui a pouco a gente volta dando sequência à programação com Bom Dia, Manaim.